Cheguei do treino, toda descabelada pra variar. Se não for descabelada, não é a Gleice. E eu iria limpar a casa agora, porque eu tenho essa questão de limpeza. Quem me conhece sabe, meu pai até me chama de véia Naí, que é a minha afinada avó Nair. Também amava limpeza. Eu amo, amo, amo. Mas diferente da minha avó, que tinha, né, empregadas e tudo mais, eu não gosto de que ninguém faça por mim. Eu gosto de fazer, gosto de estar do meu jeito, enfim. Só que antes de eu fazer isso hoje, eu vou fazer uma coisa por mim. Eu vou fazer uma coisa pela Gleice criança, eu vou fazer uma coisa pela Gleice de hoje, eu vou fazer uma coisa pela Gleice de futuro. Vou fazer já já. Vou só fazer uma coisinha aqui, 5 minutinhos, e eu vou mostrar pra vocês o que que é. E é engraçado, né, falando assim que minha avó tinha empregada. A mãe e o pai, por parte da minha mãe, eles passaram praticamente fome, comiam sopinha de fubá. Eles moravam na fazenda. O meu avô trabalhava lá no palacete da fazenda Guatapará. E eles praticamente passaram fome. Inclusive, eu já coloquei o vídeo daqui da minha mãe falando. Já a família do meu pai, os meus bisavós eram muito ricos, muito. A minha avó andava com chofer, pulseiras de ouro e tudo mais. Que eu não conheço. A afinada bisavó Catarina. E aí, o meu avô, que é o pai do meu pai, ele já não foi tão bem sucedido assim. Na verdade, o meu bisavô maltratou muito ele na época. Uma hora eu venho contar a história com detalhes pra vocês. E eu também não conheci o pai do meu pai, o vô José. A minha avó Nair eu conheci, ela faleceu em 2016, mas o meu avô eu não tive o privilégio de conhecer. E mesmo não conhecendo, eu não sei explicar pra vocês, mas eu tenho um amor gigante. Eu não sei explicar, parece que eu conheço, parece que eu conheci, parece que eu convivi. E meu pai fala assim que ele era muito bravo. Inclusive na cidade de Pradópolis e região ali, ele domava os jumentos, enfim, animais bravos mesmo. Só que por ele não ter estudado tanto quanto o meu tio-avô, o irmão dele, o pai dele maltratou muito ele. Então o meu pai não teve uma infância tão boa. E por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Me veio uma reflexão aqui, se eu não falar agora eu acabo esquecendo. Eu e meu pai não tinha uma boa convivência. Nem quando eu era criança e nem adolescente. E ele foi embora, né, de casa quando eu tinha 11 anos. E a minha mãe foi trabalhar pra Ribeirão de doméstica, pra, né, ajudar nas despesas de casa. Eu sou a do meio, tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo, mas eu praticamente virei a mãe e o pai dos meus irmãos e da minha mãe também. E aí, eu nunca tive uma boa convivência com meu pai. E as pessoas de fora e tudo mais falavam que ele tinha me abandonado e blá, 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 blá. E eu cresci e comecei a me perguntar o porquê, fazer tratamento, né, fazer treinamentos, fazer cursos. Hoje sou coach, hoje sou analista comportamental. Hoje eu tenho curso de inteligência emocional, tenho curso de desenvolvimento pessoal, tenho mais de 40 certificações nacionais e internacionais no quesito desenvolvimento humano. E eu comecei a pesquisar mais sobre a infância da minha mãe e sobre a infância do meu pai. Porque eu sempre me senti autossuficiente por ter crescido na força mesmo, né? De ter responsabilidade fora da hora, muito nova. Então eu cresci muito autossuficiente. E aí eu comecei a descobrir o porquê que minha mãe foi daquela forma, o porquê que meu pai agiu daquela forma. E eu entendi que a infância do meu pai não foi tão boa assim. Até é muito pesada. E se ele permitir, vou pedir permissão pra ele, porque ele é mais tradicional, conservador, então, e se ele me autorizar, eu vou contar, porque isso diz respeito a ele, não a mim. Mas se ele permitir, eu vou contar, porque foi uma história muito pesada. E por isso que meu pai deu o amor que ele recebeu, porque ele não sabia o amor que eu queria, o amor que eu precisava. Ele sabia o amor que ele recebeu. Assim como também a minha mãe agiu de certas formas, que foi o que ela aprendeu sobre a infância dela, na adolescência dela, dos 0 aos 12 anos, tudo que a gente sente, vê e ouve, e o que a gente interpreta, aquilo reverbera na gente na fase adulta. E se você não ressignificar, na sua vida inteira.
E por que eu tô te falando isso? Porque hoje eu tenho uma ótima convivência com meu pai. Eu não vejo ele com frequência, mas a gente se liga, a gente conversa horas, a gente virou amigo, coisa que eu jamais imaginei que pudesse acontecer entre eu e meu pai. Porque eu não tive a figura paterna de criança. E aquilo me trouxe muitos traumas, muitos traumas. E eu nunca me dei bem com figura masculina exatamente por isso. Sempre fui autoritária, mandona, e homem não manda em mim, e eu nunca vou depender de homem. Mas eu entendi muitas coisas. E não diz respeito a mim sobre o relacionamento que ele teve com a minha mãe, né? Eles foram casados durante 23 anos. Meu pai foi o primeiro homem namorado, enfim, da minha mãe. E não diz respeito a mim. É óbvio que a gente se entristece pelo que a gente vê. Não sou a favor de traição, não sou a favor de briga, mas somos vítimas de outras vítimas. E eu consegui compreender, de certa forma, o porquê muita coisa aconteceu. E hoje, eu na medida do possível, eu tento explicar para o meu pai sobre nossas crenças, bloqueios, traumas, tento explicar para minha mãe. E até hoje eu tenho traumas e bloqueios. Eu não vou expor aqui uma situação que está acontecendo na minha família, porque não diz respeito somente a mim, então acredito que não faça sentido eu expor. Mas que nos últimos dias me abalou muito. Porque eu sempre fui muito forte, muito independente. Quem acompanha a minha trajetória viu já tanto de perrengue que eu já passei por relacionamento abusivo, já trabalhei em 2 empregos, já trabalhei 36 horas ininterruptas e cheguei até a desmaiar. Inclusive, eu vou até marcar a Dália aqui, eu não sei se ela lembra desse episódio, mas o que eu quero dizer pra vocês é que ninguém tá imune a nada. Eu tenho mais de 40 cursos de desenvolvimento pessoal, entendo muita coisa, sempre tô em treinamentos, busco evoluir todos os dias, mas eu também tenho meus pontos fracos. E essa semana eu fiquei mal, por mais que não parecesse pra vocês daí, mas eu fiquei bem abalada com a situação que vem acontecendo. Mas eu creio que tá na mão de Deus, e às vezes a gente quer fazer com as nossas forças, com os nossos braços, e a gente esquece de entregar nas mãos de Deus. Deus, ele pode mudar uma circunstância a hora que ele quiser, e ele pode também demorar com isso também, se for do propósito dele. Todo mundo fala assim, José do dia pra noite virou governador do Egito. José, ele não virou governador do Egito do dia pra noite. Ele ficou preso injustamente por 12 anos. Não foi do dia pra noite. Mas se Deus quiser, você dorme escravo, você dorme prisioneiro e acorda governador. Então eu resolvi deixar na mão de Deus, por mais desafiador que seja. Tem hora que bate um pequeno desespero de saber que não tá nas minhas mãos e que eu não tenho o poder de mudar a situação. E eu creio que em breve eu vou falar o que é pra vocês, e acredito que muitos de vocês vão se identificar. E voltando no assunto pai e mãe, eu quero que vocês perdoem hoje o pai e a mãe de vocês. Independente se seu pai traiu sua mãe, se sua mãe traiu seu pai, se sua mãe te abandonou, se seu pai te abandonou, se seu pai foi um carrasco, se sua mãe foi um carrasco. E não interessa o que sua mãe fez, o que seu pai fez. Eles deram o melhor que eles poderiam naquele momento pra te educar, pra te dar a vida. Eles deram a vida, porque se não fosse ele, você... Ai, Gleice, eu sou adotivo, não interessa. Você nasceu de uma mulher. Então não vem me falar que ele não consigo perdoar. Perdoa, sabe por quê? Você tem que perdoar por você e não por eles. Porque enquanto você não perdoa, a sua vida não vai prosperar em todas as áreas. Enquanto você não perdoa, você não vai ter conexão direta com o céu. E seus pais são vítimas de outras vítimas, assim como nós somos vítimas de outras vítimas. Se você pegar a história do seu pai, a história da sua mãe, comece a perguntar ou comece a tentar descobrir como que foi a infância do seu pai e da sua mãe. Você vai ver que ele deu o amor que ele recebeu pra você. Então, perdoe hoje. Eu quero que você escreva aqui,
no direct se você vai mandar uma mensagem, se você vai ligar, se você vai ir até o seu pai ou sua mãe. Eu não tô falando isso à toa, eu não parei aqui à toa, eu nem tava na cabeça de falar sobre isso hoje, me veio na cabeça. Então talvez eu esteja sendo um instrumento de Deus na sua vida pra falar: perdoa, 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 senão você não vai prosperar.